Olá, gente. Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Espírito de Deus e sua presença possa estar em seu lar, em sua família, em sua casa. Hoje eu vou trazer para vocês um tema extremamente polêmico, completamente complicado e muitos vão me criticar. Por isso que eu peço para vocês que compartilhem esse vídeo, preste atenção, ouça ele do início ao fim, tenha um pouquinho de paciência, não adiante o vídeo e preste muita atenção. Dê um clique, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ter este conhecimento. Comentem, seja críticas ou elogio. O importante é que você está interagindo. E é com as críticas que aprendemos a poder nos autoavaliar e nos consertar. Então, não tenha receio de criticar, não tenha receio de elogiar e não tenha receio de deixar também a sua opinião nos comentários. Hoje eu quero falar sobre um tema que ele vai direto como uma flecha ferindo três religiões. Tanto o islamismo, como o judaísmo, como o cristianismo. Não a religião em si, a doutrina em si, o ensinamento em si, mas principalmente aquelas pessoas que ainda estão se iniciando em tais religião. Principalmente a você, meu irmão, que é Bnei Noah, ou que é judeu messiânico, nazareno, que está agora conhecendo um pouco sobre o judaísmo. E a você, meu irmão cristão, que muitas das vezes não tem uma formação teológica, né? E tem simplesmente confundido, ainda tem um pouco de confusão ao ler a Bíblia ou entender os mandamentos sagrados. Hoje eu quero falar sobre a palavra chamada pecado, que no hebraico ela tem duas definições, avon e ret. Essas duas palavras, elas definem pecado. Então, para falarmos de pecado, hoje eu quero trazer para vocês, antes de tudo, o significado da palavra os 10 mandamentos. Quando você vê lá em Êxodo, você vai ver lá escrito os 10 mandamentos. E lá você vai ver aqueles mandamentos, né, nas tábuas de Moisés, de Moshe. E você vai ver ali todo o começo da lei, todo o significado da lei, todo o critério da lei. É bom a gente entender nos originais. Quando você fala 10 mandamentos, você está falando algo completamente rígido, completamente cruel, completamente autoritário, completamente ditador. Onde, na verdade, não aparece isso no hebraico. Não aparece isso na Torá. Para aqueles que estudam hebraico e têm um conhecimento profundo do hebraico, vai saber do que eu estou falando. Para você que não estuda, eu vou trazer para você um pouco desse conhecimento. A palavra os 10 mandamentos significa Essé de Brot. Essé de Brot. Não significa 10 mandamentos, mas significa 10 palavras. Gente, presta atenção, o nosso Deus, ele não é um Deus manipulador, ele não é um Deus ditador, ele não é um Deus sanguinário, ele não é um Deus opressor. O nosso Deus, ele é um Deus que o seu caráter é amor e justiça. O caráter do nosso Deus é um caráter de relacionamento. Na verdade, essas 10 palavras, elas não são 10 mandamentos. Elas são 10 palavras de relacionamento de Deus para com o homem. Então o que acontece? Deus ali, ele estipulou, ele na verdade decretou o que seria necessário para que o homem se relacionasse com ele. Porque vejamos bem, Deus, ele não quer impor um mandamento. Deus, ele não quer impor uma ordem.
Deus ele não quer impor uma manipulação, porque Deus quer respeitar o livre-arbítrio assim criado por ele próprio. Porque se Deus te dá mandamento manipuladores, ele não está deixando claro o livre-arbítrio. Ao contrário, ele está decretando uma regra, uma ordem, a qual você não tem escolha. Então Deus, ele está simplesmente ali dizendo para você como que você deve se relacionar com ele. O que é necessário você fazer e cumprir para se relacionar com ele. Deus, ele é o Deus de relacionamento, não um Deus autoritário, sanguinário, ditador e manipulador. Deus, ele é um Deus de relacionamento. Só que nos 10 mandamentos, ou no hebraico, Esedblot, nas 10 palavras, ele está colocando algumas regras para você se relacionar com ele. Onde, na verdade, essas regras não são mandamentos autoritários. Mas você tem que entender que Deus, ele é santo. Deus, ele vive em santidade. O Espírito de Deus não pode se poluir com coisas erradas. Então, a gente tem que entender que nos 10 mandamentos você vai ver coisas cruciais, primordiais, especiais, para que você não possa desagradar a Deus. Porque uma vez você desagradando a Deus, uma vez você sendo profano, ou que é longe do que é santo, não tem como Deus manter um relacionamento espiritual com você. Então esses 10 mandamentos não é simplesmente para o povo judeu, mas para todos os povos, porque Deus, ele quer se relacionar com todos os povos. Então ele fala não matar, não roubar, não adulterar, né? Não desejar a mulher do próximo, que aí vai ter no não adulterar. Está dizendo ali 10 palavras a quais desagradaria a Deus, porque seria algo que seria corruptível à alma humana. Então, devemos entender que Deus é santo, que Deus é espírito, e que Deus necessita que sejamos também santos, para que possamos entrar em comunhão com Ele, entrar em relacionamento com Ele. Só que Deus, ele não te obriga a fazer isso. Não é 10 mandamentos, são 10 palavras. Deus, ele simplesmente está citando as regras para que você possa se aproximar dele. É isso que Deus está falando. Deus não está dizendo que vai te odiar, Deus não está dizendo que vai te destruir, Deus não está dizendo que vai te jogar no inferno, Deus não está dizendo isso. Deus só está dizendo o seguinte, ó, você quer se relacionar comigo? Beleza, eu vou me relacionar com você, eu vou salvar a tua alma, eu vou transformar a tua vida, eu vou mudar teu cativeiro. Só que veja bem, eu sou santo. Não é eu que vou te jogar no inferno. Não é eu que vou te jogar na perdição. Né? Falando inferno para os irmãos cristãos entender. Perdição para os irmãos judeus entender. É você que vai se jogar. É você que vai se destruir. Porque você está quebrando regras comigo. Veja bem, quando você quer casar com a moça ou casar com um rapaz, você vai conversar com ele. Você vai conhecê-lo, namorar para conhecê-lo melhor. Para que ele respeite o seu espaço e para que você respeite o espaço dele. Porque se ambos forem de desacordo, logo não vai casar. E se casar, vai separar, vai se divorciar e vai dar problema. Mesma coisa foi Deus. Olha, eu estou aqui estipulando regras para que vocês que foram libertos do Egito, para que vocês que foram tirados das mãos de Faraó, possam se relacionar comigo, para que vocês possam ter a melhor visão possível das coisas boas da terra. Não apenas só a visão, mas defrustar disso tudo. É tanto que em Devarim, Deuteronômio 28, eu não vou ler tudo, gente, ou vai ficar muito grande o vídeo, mas eu vou deixar os versículos e capítulos para vocês pesquisarem. Devarim, Deuteronômio 28, ele diz, logo após de ter dado os 10 mandamentos.
Ele diz o seguinte: se vocês me ouvirem, vão comer do melhor da terra, vocês vão ser cabeça e não cauda, eu vou te pôr por cima e não por baixo, mas também se você não me ouvir, você vai ter a pior sorte de desgraça, seu boi vai secar, suas ovelhas vão secar, a terra não vai molhar e tudo de ruim vai acontecer sobre vocês. Devarim 28, Deuteronômio 28. Porque quebrou o relacionamento. Então, lei é relacionamento com Deus. São 10 palavras, não 10 mandamentos. Esse de blot, 10 palavras. Quem mora em Israel ou quem estuda hebraico vai saber que eu não estou aqui falando besteira. E vocês podem até pesquisar, fazer uma pesquisa no próprio Google. Vocês vão ver que a palavra 10 mandamentos são 10 deblots, são esse deblots, 10 palavras. Agora vamos ver o que causa o pecado. 1 João, ele diz o seguinte, que o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, quando você não obedece à lei, quando você não guarda aquilo que Deus quer que você guarde, você comete transgressão, você comete pecado. A palavra pecado, avon, e ret significa erro, erro ao alvo. Significa que você errou. Se você casa com uma pessoa, seja você mulher casa com homem, ou você homem casa com a mulher, e começa a ter muitas brigas, começa a ter desacordos, começa a nenhum respeitar o outro, é traição, é mentira, é fofoca, é brigas, um não quer respeitar o espaço do outro, um não quer sentar, conversar para se reconciliar, logo vai haver a separação. Logo vai haver a discórdia, o divórcio, e cada um vai para o seu lado, muitas das vezes até um odiando o outro. Porque quebrou as suas regras, quebraram o seu espaço, não lhe respeitaram. Então João ele está dizendo que o pecado é a transgressão da lei. Quando você não quer pôr na sua vida aquelas regras de relacionamento que Deus estipulou para você com ele, você está falando o seguinte para Deus: olha, eu não quero saber do Senhor. Eu quero fazer minha parte e pronto. E Deus simplesmente vai fazer isso. Então vai lá, então faça. Porque Deus ele é amor, mas Deus ele é justiça. Deus ele não é igual ao seu adversário. Ele não entra sem ser convidado, ele não entra sem ser respeitado, ele não fica aonde não há respeito, aonde não há santidade. Então, ret no hebraico, pecado significa erro. Então Deus estipulou umas regras de relacionamento. Ele estipulou 10 palavras que seria para ser cumprida, para poder ele se relacionar com você, e você quebrou aquelas 10 palavras e começou a entrar em desacordo com Deus. Começou a ser profano ao invés de santo. Porque como que você quer se relacionar com Deus? Errando. Agora vamos para outra palavra que também significa pecado no hebraico. Avon. Avon significa tristeza, significa angústia, significa solidão. Segundo o Midrashim sagrado dos judeus, e segundo o Talmud, e também a Zorra, muitos rabinos e judeus e anciões, também trazido da Torá oral, que foi o que Deus ensinou ao seu povo e não foi escrito, diz que Moisés, ele trouxe 2 tábuas. Então, no caso ali, foi dividido as 10 palavras. 5 palavras, que são, eles falam 5 mandamentos, que eu acabei de explicar que é errado, seria as 5 regras de relacionamento do homem com Deus. E as outras 5 regras seriam o relacionamento do homem com o homem. Veja bem, Avon significa tristeza, sofrimento. E ret significa erro. Então essas 2 palavras identificam pecado.
Então a pessoa fala, existe pecadinho, existe pecadão, pecado, tudo é pecado. Não. Existe sim pecadinho e pecadão. E você será julgado conforme o seu pecado. Veja bem, Avon, né, significa tristeza, sofrimento. Ainda falando de casamento. Se você está com a pessoa e ela te fere, ela te machuca, ela te trai, ela te judia, ela te humilha, ela faz isso e aquilo com você, logo o que vai acontecer? Logo ela vai te magoar. Você vai ficar triste, você vai ficar angustiado, você vai ficar deprimido, vai entrar em depressão. Então, você e a outra pessoa cometeu pecado. Em que sentido? Pecado contra o homem, pecado contra o seu próximo. O que acontece? Você quebrou um relacionamento com aquela pessoa. E você pecou contra ela. E esse pecado vai fazer você pecar contra Deus, porque Deus não quer você triste. Deus não quer você angustiado. Deus não quer você solitário. Deus não quer você sofrendo. Deus quer você feliz, você prosperando. Deus quer você santo. Deus quer você por cima e não por baixo. Porque Deus quer se relacionar com harmonia, com paz, com benignidade. Deus não quer se relacionar com tristeza. Então, o pecado do homem contra o homem fere também o relacionamento com Deus. A lei, as regras, o relacionamento não foi feito como peso para você. Deus não colocou como peso. Deus colocou isso para que você seja feliz. Não roube, não mate, ou você será punido, ou eu vou me afastar de você. Não adultere, não faça isso. Ai, irmão, mas diz Paulo que pela graça sois salvo. Isso é dom de Deus. Me diz uma coisa, meu querido, você sabe o que é graça? Você que fala isso? Graça é amor. João diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que creiam não pereça, mas tenham a vida eterna. Veja bem, Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Deus é justiça, mas ele é amor. Se esses 10 palavras fossem realmente mandamento ditador, mandamento de ordem direta, veja bem, Deus já tinha destruído o mundo e o povo faz tempo, meu querido e minha querida. Porque depois que ele deu os 10 mandamentos, vamos falar como se fosse mandamento. Depois que ele deu para Moisés os 10 mandamentos, veja bem o que aconteceu. O povo ficou preso em Babilônia, adoraram os deuses babilônicos, pecaram contra Deus, fizeram os piores erros que poderia alguém cometer, não quiseram ter relacionamento nenhum com Deus. Se isso fosse ordem de um ditador, Deus teria posto fogo no mundo e explodido a terra. Porque eles quebraram uma ordem, um mandamento, Não, Deus é amor. Deus simplesmente estipulou uma regra a qual você teria para poder se relacionar com Ele. Então o que acontece? Entrando no conteúdo histórico também. Quando Jesus veio, o Senhor Yeshua HaMashiach, no hebraico, ele veio para quê? Ele diz, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que eles estavam perdidos, gente? Porque eles não tinham mais relacionamento com Deus. Eles não tinham. Muitas coisas da Babilônia ainda estavam no coração deles. Adoração a outros deuses, né? Famílias destruídas, homem casando 2 vezes, se divorciando, fazendo cambão às 4, né? Então estavam todos em pecado. Mas Deus, por amor, querendo um reconciliamento, enviou o Mashiach, o Messias, para que pudessem fazer um retorno deles, trazer eles pelo amor de Deus. Que o amor, a graça, é Jesus, é o Messias.
para que através dele houvesse uma reconciliação. Por isso que Jesus falou, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele é a reconciliação. Já tinham quebrado os 10 mandamentos. É tanto que vamos ver em Mateus 5:17 diz o cumprimento da lei e dos profetas. Ou seja, lei, das regras, das palavras a qual Deus deu de relacionamento. Ele diz assim, Jesus, o próprio Jesus falando, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, que é relacionamento, como eu expliquei para vocês no hebraico, ou seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino do céu. Veja bem o que eu estou falando de justiça. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino de Deus. Ou seja, Jesus está falando, eu vim para que vocês possam se relacionar com Deus. Porque do jeito que está, vai todo mundo aqui, ó, pro beleléu. Vocês não estão cumprindo nada. Vocês não estão fazendo nada. Como que vocês querem ir para o céu? Então, o pecado, gente, ele está muito além do que muitas igrejas evangélicas fazem. Ou do que muitos judeus por aí fazem. Entendeu? Ah, você vai pôr maquiagem, mano. Você vai pôr um brinco. Você vai pentear o cabelo. Não, isso é coisa de Satanás. Isso é coisa do diabo. Irmão, num calor desse, você de terno e gravata. Ou você de camisa regata e bermuda. Irmão, isso é pecado, irmão, mostrando o teu corpo, irmão. Irmão, você assiste televisão. Irmão, isso aí é do diabo, irmão. Olha o que passa na TV, irmão. Irmão, não sei o quê. Gente, do que adianta falar para você judeu e para você evangélico? Do que adianta você não pôr uma maquiagem, não pôr um batom, você não cuidar do seu cabelo, não cuidar da sua estética, da sua higiene, você num calor desse, riscado passar mal com tanta roupa em cima de você, para mostrar para os outros que é santo, se por dentro você é podre. Se por dentro você transgride as regras do Senhor. Se por dentro você não tem relacionamento com Deus. Você fofoca, você mente, você adultera, você faz cambão a quatro. Seus pensamentos é ruim. Você deseja o mal do seu irmão porque tem um título maior do que você na igreja, na sinagoga. Você é invejoso, você é maléfico, você é maldoso. Você faz de tudo não para se relacionar com Deus, mas para se afastar de Deus. Isso é hipocrisia. É o que Jesus falava para os seus apóstolos, para os fariseus, aliás, perdão. Olha, hipócrita e fariseus. Os caras andavam todo no conforme da lei, das regras. Humanamente falando ali, nossa, era santidade em forma de gente. Mas por dentro era podre. Veja o caso de Nicodemos, João, capítulo 3. Veja o caso. Gente, o assunto é muito bom, é muito gostoso, mas para o vídeo não ficar muito longo, logo eu vou acabar aqui esse estudo. Mas eu quero ler para vocês um pouco de João 3, que você vai entender o que eu estou falando. João 3, veja bem. Jesus instrui acerca do novo nascimento para Nicodemos. Nicodemos era chefe dos judeus. Ele era um cara que tinha todo o conhecimento possível da lei, das regras do Eterno, sobre casamento, que além dos 10 mandamentos, veio a regra sobre casamento, veio a regra sobre o Shabat, veio a regra sobre tudo. Ele era um doutor em Israel, era mais que um rabino. E dizia, e havia entre os homens um fariseu, homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi,
Bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tomar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja bem, nascer da água. Os judeus, eles tinham um rito chamado mikvê, o quais eles faziam para poder se limpar do pecado que cometia entre o homem, das imundícias que eles tinham sobre a carne, sobre a pele, sobre o que eles tocavam, o que eles faziam, onde eles andavam. Então eles faziam mikvê, que era aquele batismo que João estava fazendo, arrependei-vos, né? Que é chegado até vós o reino de Deus. Então aquilo ali seria um ritual de limpeza, né? Seria um ritual para que a pessoa pudesse ter um novo recomeço. Transgrediram a lei, transgrediram as regras, né? Andaram contra as 10 palavras, andaram contra as leis que o Eterno fazia, mas para se reconciliar, eles se limpavam no rio e depois ia fazer o ritual de sacrifício, que era do cordeiro para a remissão de pecados. Quando fazia aquilo, eles nasciam de novo espiritualmente, porque Deus daria para ele nova chance de reconciliamento espiritual. Então, eles não podiam mais sacrificar animais, porque estavam em pecado, o templo estava corrompido, e Deus fala em Isaías capítulo 1, que não aceitaria mais os seus sacrifícios, os seus animais, não aceitaria mais aquilo, porque eles sacrificavam, nasciam de novo espiritualmente. Nascer significa novo, eles iam ter nova oportunidade, nova vida, mas eles continuavam no pecado, então eles iam morrer nos vossos pecados. Então Jesus falou, nascer do Espírito. Jesus está falando, nascer de mim, do urua de Deus, da força de Deus, se purificar por dentro e não por fora. Então, viver em santidade, viver contra o pecado, não é cumprir mandamento que te oprime, que te faz ser obrigado, que você faz ali à força, que você faz forçado. Não! É você amar a Deus, amar o relacionamento que Ele impôs a você. Santidade está muito além da roupa que você usa, da forma que você se veste, da forma que você cuida do seu corpo. Santidade está, não pecar está, em você cuidar da sua alma por dentro, em você se purificar por dentro, em você estar em santidade entre você e Deus, está entre um relacionamento. Deus não quer de você sacrifício, mas Ele quer obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Ele quer que você cumpra as regras, não para te oprimir, mas para te livrar do mal, te livrar do mundo que está terrível, está perdido. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer se relacionar com você, Ele quer estar com você. Então para com isso, de ficar confundindo costumes, uso, com santidade, de se esconder por trás dessa capa que nem você mesmo está enxergando, de tão podre que você está. Busque a Deus, ame a Deus, se relacione com Deus. Ret significa errar, não erre. Avon significa sofrimento, não sofra. Então pecado é errar e sofrer. Que Deus abençoe a vocês de uma forma rica, abundante, poderosa. No próximo vídeo estarei falando sobre sacrifício, por isso fique ligado no canal. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe o vídeo, curte, elogie, critique, fiquem à vontade, tá bom? Deus abençoe vocês. Queria me aprofundar mais, mas infelizmente o tempo é curto, né? E não quero cansar vocês ao ver um vídeo tão longo. Deus abençoe a vocês. Mandem suas perguntas,
comentem com suas dúvidas e assim eu falarei com cada um de vocês com mais detalhes, tá bom? Que vocês possam se relacionar com Deus de uma forma melhor, que vocês possam entender o que é o pecado e não praticar eles, tá bom? Que vocês não cometam avon, sofrimento, tristeza, que é uma visão do pecado. Que vocês não cometam erros contra Deus. Que Ele abençoe vocês de uma forma rica, abundante, poderosa. E até o próximo vídeo. Forte abraço.